Olá a todos, sejam bem-vindos. Neste vídeo, falaremos um pouco sobre um grupo muito legal de vertebrados, os Sauropterygia. Você sabe quem eles foram? Vamos começar com algumas informações gerais sobre os Sauropterygianos. O primeiro fóssil foi descoberto por Coney Barrett em 1821, há 199 anos, e pertence ao indivíduo do grupo Plesiosauria. Esses seres pertenciam a um grupo maior, chamado Sauropterygia, que em português significa algo como lagarto com nadadeira. O grupo ganhou esse nome porque seus 4 membros, ao longo da evolução, se transformaram em nadadeiras. Mas não pense que eles são descendentes diretos dos peixes ou algo assim. Os sauropterygianos são seres secundariamente marinhos, o que quer dizer que seus ancestrais já tinham conquistado o ambiente terrestre e esse grupo voltou para o mar. Uma vez que eles têm nadadeiras, vocês já devem imaginar que estamos falando aqui de seres que nadam, o que está certo. Mas a história não para por aí. Esse grupo apresenta um lado bem diferenciado, como veremos melhor mais pra frente, usando as nadadeiras e a cauda de uma maneira bem semelhante àquela vista nas baleias. Mas e aí? Você já viu algum sauropterygiano por aí? Não? Bem, nem você e nem eu, porque os sauropterygianos foram extintos há um bom tempo. O grupo como um todo viveu desde o Triássico Inferior, 252 milhões de anos atrás, até o Cretáceo, quando foi extinto junto com os dinossauros, há 66 milhões de anos. Eles literalmente viveram em águas passadas. Ah, mas e com essa cara, vivendo nesse período, e com a palavra sauro no nome? Os sauropterygianos devem ter sido dinossauros, né? Ou será então que eles são lagartos bem grandes e com nadadeiras, que nem o nome deles sugere? Bom, na verdade, nenhum dos dois. Os Sauropterygia são um grupo todo à parte, próprio, e que, apesar de serem répteis, assim como os dinos e os lagartos, não fazem parte de nenhum desses outros dois grupos. Mas onde dos oceanos viviam os Sauropterygia? Quando esses seres ainda eram vivos, os continentes não estavam do jeitinho que estão agora, todos separados. Mas se formos falar de onde, da organização atual dos continentes, já encontramos fósseis de Sauropterygianos, então podemos citar a Bacia Germânica, na Alemanha e Inglaterra, a costa dos Estados Unidos e a região dos Grandes Mares do Pacífico, ali nas proximidades do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia, onde antes existia um mar chamado de Mar de Tétis, o seu provável local de origem. Eles habitaram diversos nichos em diferentes habitats perto da costa, como os mares epicontinentais, que eram mares situados junto à costa continental e de pouca profundidade. Seu esqueleto pós-craniano era pouco adaptado ao ambiente aquático, o que significa que eles provavelmente não eram capazes de fazer grandes viagens através do oceano, apenas contornando a costa dos continentes. Ainda assim, esses répteis foram os répteis com maior sucesso de irradiação da história. De maneira geral, a anatomia desses animais variava bastante dependendo do grupo observado e do seu modo de vida. Desde seres com corpo bastante compacto e adaptado para a defesa, como é o caso do enodo, que estamos vendo agora, de 1 metro de comprimento, até indivíduos de grande porte com pescoços imensos, como o caso desse elasmossauro, de 10 metros e com um pescoço sustentado por impressionantes 71 vértebras. Mas como eles poderiam ser capazes de sustentar um pescoço tão longo? Bom, para começar, que eles estavam no ambiente aquático, que ajuda a sustentar estruturas mais pesadas. Mas os músculos grossos e rígidos também tiveram um papel fundamental, impedindo tanto o desvio da cabeça durante o nado, quanto a quebra da coluna vertebral. Diferente dos demais répteis aquáticos, os sauropterygianos tinham um nado próprio, com movimentos constantes e não muito fortes, batendo seus 2 pares de nadadeiras e ondulando a cauda na vertical, bastante semelhante ao movimento da cauda das baleias, como havíamos dito. Na forma como eles batiam suas nadadeiras, gerou bastante discussão entre os cientistas, pois alguns acreditavam que eles davam remadas, como os patos, enquanto outros achavam que eles faziam um movimento chamado de voo aquático, que é um movimento em 8 como os pinguins fazem. Pois bem, depois de muito pensarem, acredita-se que tenha sido um nado no meio termo, como estamos vendo agora, entre um movimento e o outro, como fazem os leões marinhos. Bem, como a gente viu, eles já ocuparam vários ambientes e variaram bastante na forma do corpo. Da mesma forma, seus hábitos alimentares eram diferentes para cada grupo de Sauropterygiano. Sauropterygianos de pescoço longo, como estamos vendo, como os plesiosauros dessas figuras, movimentavam suas cabeças e capturavam peixes e moluscos enquanto nadavam. Enquanto que animais de cabeça grande e pescoço e corpo curtos, como os placodontiformes que estamos vendo agora, eram durofágicos, ou seja,
capazes de quebrar conchas de moluscos ou carapaças duras do seu aparelho bucal feito para isso. Além disso, alguns dos seus fósseis foram encontrados com pedras, chamadas de gastrólitos, que eram rochas que eles engoliam para ajudar a triturar o alimento dentro do sistema digestivo. Ao que tudo indica, quando olhamos para a reprodução dos sauropterigianos, existem evidências fósseis de que eles eram tanto vivíparos quanto ovíparos. Mas como assim? Bem, o que acontece é que algumas espécies de sauropterigianos eram vivíparas, ou seja, com o embrião se desenvolvendo dentro da mãe, como algum plesiosauro, ou mesmo nós, seres humanos, enquanto outras espécies eram ovíparas, como alguns notossauros, que botavam ovos com o embrião dentro. Nas espécies vivíparas, o desenvolvimento do embrião possivelmente seguia a estratégia K, quando é dada à luz a poucos ou um só filhote, e se investe bastante no desenvolvimento dele. Esses sauropterigianos, inclusive, podem ter tido cuidado maternal, quando a mãe cuida do filho. Já os sauropterigianos ovíparos depositavam seus ovos em ninhos na areia da praia, parecido com o que fazem as tartarugas marinhas. Quando os ovos eclodiam, era preciso fugir rapidinho dos predadores e chegar à água. Pernas para quem tem, não é mesmo? Já foram feitos muitos estudos para montar o cladograma do Sauropterygia, ou seja, montar um diagrama que representa as relações evolutivas do grupo, apontando quem surgiu antes, quem surgiu depois e quem é grupo irmão de quem, parecido com a árvore genealógica da sua família. Mas dentro do Sauropterygia existem diversas inconclusões. Para simplificar, podemos dizer que Placodontia é o grupo basal, ou seja, o grupo mais antigo dentro de Sauropterygia. Pachyplerosauria surgiu depois, junto do grupo Notossauria e de mais um terceiro grupo, chamado de Pistosauroidea. Por fim, como um dos grupos mais derivados, ou seja, um dos últimos grupos a terem surgido antes da extinção, está o famoso Plesiosauria. Os plesiosauros surgiram na transição entre o Triássico e o Jurássico, e foram extintos junto dos dinossauros no final do Cretáceo. Esse grupo foi bastante diverso, envolvendo espécies que iam dos 2 metros de comprimento até impressionantes 15 metros, desde plesiosauros de pescoço longo e cabeça pequena, a outros de pescoços mais curtos com cabeças grandes, como vemos pelos exemplos de Atemborossauros e Cronossauros. Bem, esses foram os sauropterigianos. Agora vocês sabem que no passado existiram muitos outros répteis além dos dinossauros de Jurassic Park. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo e, se gostaram, podem compartilhar com os amigos. Esse vídeo foi parte de um projeto de divulgação e vocês podem encontrar mais curiosidades sobre os répteis no link da Wikipédia disponível na descrição. Nós mesmos que escrevemos a página de Sauropterygia na Wikipédia. Tchau!